impedimento no futebol é quando o atacante recebe a bola em posição de vantagem, com apenas um jogador de defesa antes da linha de fundo. Essa determinação é regulamentada através da regra número 11 do futebol. Dentro de campo, os árbitros e bandeirinhas são responsáveis por decisões importantes no jogo. Para compreender a situação dos árbitros quando estão sob pressão, a Universidade Estadual da Paraíba tem um projeto de extensão. A regra número 11 do futebol profissional e sua aplicação. Uma experiência multidisciplinar. A origem do projeto se deu há aproximadamente 12 anos atrás. Por incrível que pareça, assim, um período bastante longo, né? Mas preocupado apenas no momento com a matemática existente na regra do futebol, a regra número 11, o impedimento, que ela se assemelha muito a um teorema. Se isso, então isso. É uma coisa extremamente exata, uma coisa que não deixa margem para nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. E isso tem que ser executado por um ser humano, pelo assistente, o antigo bandeirinha, né? E no decorrer desses 12 anos, aí, ficou um pouco adormecido, né? Porque do ponto de vista matemático já me satisfazia explicar, já nos satisfazia a mim e ao meu orientando, de galante até o orientando, um professor de matemática do ensino médio, e nos contentávamos então em explicar através da geometria plana, da geometria espacial. Fica bem evidente ver a dificuldade, né, na aplicação desse lance. O projeto existe há 2 anos e envolve estudantes de 4 cursos de graduação: Física, Estatística, Psicologia e Jornalismo. É uma experiência que deve ser seguida porque ele junta vários cursos para discutir uma temática específica, que por mais que possa estar relacionada com a educação física ou o esporte, que é o futebol, mas ela permite vários estudos, inclusive da psicologia, da própria física, que discute a parte física da questão do futebol e aí especificamente a questão do impedimento. Então, por esse motivo, eu acho que já deve ser parabenizado pela capacidade de unir cursos distintos e exercitar essa interdisciplinaridade. A outra questão importante é que discute uma regra do futebol, né? Como eu dizia, uma regra que talvez seja mais polêmica, que gera mais polêmica, gera mais dúvidas, gera mais problemas no resultado de uma partida, que é a regra número 13, que é a regra do impedimento, e a execução dessa regra, ela, pelas próprias estatísticas que a gente tem acesso, elas não tem havido muito erro, entre aspas, né? Que não é um erro no sentido do erro, mas é um erro dentro de uma condição que é possível de acontecer. Por isso que o trabalho tenta apresentar todos os elementos, todas as variáveis que existem naquele momento do bandeirinha marcar o impedimento, que estão condicionando a visão dele, a capacidade dele de decidir. Ele tem que decidir. Então, essa decisão, muitas vezes, ela não tem os elementos suficientes para ele decidir. Às vezes, essa decisão termina gerando um problema ou, entre aspas, um erro que dificulta ou atrapalha o resultado da partida. Por esse motivo, acho que esse trabalho merece ser divulgado, merece ser incentivado, merece ser ampliado para que a gente possa contribuir com os clubes, com as federações, com as associações de árbitros, para capacitar, formar, para que a gente possa no futuro ter menos erros no exercício da regra número 11, a regra do impedimento. Carolina Oliveira é aluna de Psicologia e nos contou como a ciência estuda o comportamento dos bandeirinhas e dos árbitros no momento do impedimento. Contribuições são diversas, tanto na questão de analisar os fatos, a perspectiva da psicologia sobre o impedimento perpassa por questões da ética, de como aqueles árbitros se posicionam, as questões subjetivas deles, questões de ansiedade, também perpassa não só por esse campo mais teórico, mas também uma proposta de uma intervenção prática com eles, de fazer assim, uma pesquisa de como é que eles se sentem estando naquele lugar. E, assim, cheio de responsabilidade, não é? Por estar apitando o jogo. E aí nós podemos fazer diversas intervenções com o propósito de enriquecer ainda mais o espetáculo futebolístico. Através da interdisciplinaridade, o projeto quer garantir uma melhor aplicação da regra número 11 dos jogos de futebol e, assim, evitar os erros por parte dos árbitros.